Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os riscos e cuidados das cirurgias plásticas. Conheça medidas de segurança para evitar assaltos. Os cuidados na hora de comprar brinquedos. Alternativas artesanais para os enfeites de Natal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doenças crônicas. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Dados apontam que, no ano passado, o Brasil foi responsável por 1.049.000 cirurgias com fins estéticos. Muitas delas apresentaram problemas para os pacientes. Conhecer os procedimentos e saber dos riscos são cuidados importantes antes de decidir passar por um procedimento cirúrgico. Em 2013, foram realizadas no mundo inteiro cerca de 11.500.000 cirurgias plásticas. Desse total, 12,9% foram realizadas somente aqui no Brasil. De acordo com um relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, pela primeira vez o Brasil superou os Estados Unidos em número de procedimentos cirúrgicos estéticos. Esse é um dado que tem que ser levado em consideração, uma vez que os Estados Unidos superam o Brasil em renda e em número populacional. Não deixa de ser um dado relevante, principalmente se a gente levar em conta que a população americana é maior do que a nossa. E também se trata de um país mais rico do que o Brasil. Mas, desde o início do ano, nós já superamos o número de cirurgias realizadas nos Estados Unidos. As cirurgias mais comuns são de implante de mama e lipoaspiração. O público mais frequente são as mulheres, que representam cerca de 80%. A estatística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revela para a gente que as cirurgias mais realizadas são o implante de mama e a lipoaspiração, de formas isoladas ou combinadas com outros procedimentos, mas essas duas são as mais realizadas no Brasil. Existem cirurgias que podem ser feitas ainda quando a pessoa é uma criança e outras onde o ideal é esperar a maioridade. Existem algumas cirurgias que você pode fazer em idades mais baixas, né? Ainda quando criança, por exemplo, no lábio fissurado, você pode operar ainda quando bebê. A cirurgia de orelha de abano você pode fazer em crianças a partir de 7 anos. Mas vamos dizer que as cirurgias de caráter mais estético, como a própria lipoaspiração e implante de mama, nós geralmente recomendamos quando a pessoa já está atingindo a maioridade, seria mais interessante. Como em toda cirurgia, existem riscos, mas no caso dos procedimentos para fins estéticos, menos de 1% das cirurgias terminam em complicações graves. Esse é um dado mundial. Os riscos mais graves relacionados à cirurgia plástica, a estatística mundial fala em termos de 1%, mais ou menos, de complicações como trombose, perfuração de cavidade abdominal ou até mesmo óbito. Então, é um número muito baixo, se a gente levar em conta que no Brasil acontece em torno de mais ou menos 1 milhão de cirurgias plásticas por ano e você escuta falar muito pouco em complicações graves. Então, esse número é realmente muito baixo, mas não significa que a gente possa dizer que não tem risco nenhum. Quem quiser fazer cirurgia plástica precisa tomar alguns cuidados. O ideal é sempre você procurar um médico com boa formação, que seja de preferência membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai te passar os procedimentos corretos, vai fazer uma avaliação pré-operatória adequada. Tem que se dar preferência para operar em locais com boa estrutura, hospital com UTI. Essa é a maneira para você diminuir o risco. Não tem nada que a gente possa fazer para zerar o risco, isso é importante que fique claro. Mas é diminuir o risco. E essas eu acho que seriam as orientações mais importantes para isso. Você tem que levar em conta um pouco do bom senso para essa questão de limite, né? Às vezes o paciente ele se enxerga de uma maneira distorcida, vamos dizer assim, e acha que tem que ficar continuando a fazer cirurgias de modo indefinido, faz 1, 2, 3, 4, 5... Então, cabe ao profissional, muitas das vezes, botar um freio nesse tipo de paciente. A Universidade Federal do Pará divulgou o edital das inscrições para os cursos livres de língua estrangeira. As inscrições iniciam no dia 2 de janeiro. São ofertadas vagas para vários níveis de inglês, francês, espanhol, português para estrangeiros e inglês instrumental. Também haverá provas de nivelamento e concurso de bolsas. Os interessados devem acessar o site www.portalfadesp.org.br.
600 mil pessoas já assinaram um projeto de reforma política proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil para que seja apresentada ao Congresso Nacional. São necessários 1,5 milhão das assinaturas. Larissa Cristina conversou com o secretário-geral da OAB do Pará e tem mais informações. Marcos, o projeto já recolheu cerca de 400 mil assinaturas, mas é necessário que pelo menos 1,5 milhão de brasileiros possam aderir a esse projeto de reforma política, que é coordenado pela OAB. O Jader Kawad, que está aqui ao meu lado, ele faz parte da coordenação dessa campanha aqui no estado do Pará. Jader, por que é tão importante que a população faça parte? É um projeto de iniciativa popular. É um projeto popular que já foi formatado e formulado pela OAB e por cerca de 97 entidades do país inteiro, que é coordenada nacionalmente pela própria OAB, pela CNBB, além de outras entidades. Todos nós vimos o que aconteceu nessa eleição que acabou recentemente e nunca foi tão urgente a necessidade de ter uma reforma política. E nós entendemos que o Congresso tem dificuldades em discutir essa matéria, então nós achamos por bem de sair pelo país coletando assinaturas e apresentar um projeto de lei agora em março, a exemplo do que foi o Ficha Limpa, que muita gente também não acreditava que fosse passar e hoje é um exemplo e uma tentativa, eu acho que maravilhosa de você evitar corruptos candidatos a cargos eletivos. Agora, para que a população fique bem esclarecida, os principais pontos da reforma política são quais? Bem, a primeira é a proibição de pagamento por pessoas jurídicas aos candidatos. Isso quer dizer o quê? Doações de empresas. Além disso, você tem a igualdade de gênero, que nós estamos querendo que a quantidade de candidatas mulheres seja as mesmas dos homens, 50%. Hoje é 30% e a gente vê que não chega a 10% do parlamento o número de mulheres que são eleitas, né? Nós também defendemos que seja um voto proporcional em 2 turnos. Como é que seria isso? No primeiro turno você votaria no partido e aí você fortaleceria o partido e no segundo você votaria numa lista dos partidos que tivessem conseguido votação suficiente para eleger os deputados. Isso, além de diminuir o custo financeiro, você diminuiria o número de partidos que têm representação no Congresso, porque vários desses partidos não teriam condições de eleger ninguém. E, por fim, a questão da democracia direta, a utilização de plebiscito, de referendo, para a sociedade discutir o seu futuro e não apenas o Congresso. São esses os 4 pontos principais. Agora, doutor Jader, é importante também a gente ressaltar, para participar as pessoas precisam assinar essa proposta, não é isso? Na verdade, hoje tem uma reunião dessa coalizão de entidades que está formulando o projeto para tirar um calendário de coleta de assinaturas. Então vão haver outros atos nas subseções da ordem, nas faculdades, nas igrejas, em todas as entidades que estiverem disponíveis a acolher assinaturas, vai ser feito movimentos nesse sentido. É importante que a pessoa que vá assinar, ela tem que levar o título de eleitor. Isso não é um abaixo-assinado, então existem regras e a principal delas, porque quase ninguém anda com título de eleitor, é que você, quando vá se dirigir ao local de votação, que você leve o título ou anote o número, porque é necessário ser colocado do lado do nome. Outro ponto importante é que esse é apenas o primeiro passo para uma mudança no processo eleitoral brasileiro, porque a proposta vai ser apresentada ao Congresso Nacional, mas ainda vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado para ser aprovada. Na verdade, após a interposição, a ideia é fazer uma grande manifestação em Brasília para protocolar a proposta e durante esse processo de coleta de assinaturas que a gente esclareça a sociedade da necessidade dela cobrar a discussão do projeto depois dele ter sido protocolado. Obrigada, doutor Jader, pelas suas informações. É importante a gente lembrar então, Marcos, no final, que esse projeto ele vai continuar nas ruas de todo o país até pelo menos março de 2015. Ele é coordenado pela OAB aqui no estado do Pará. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para que os criadores de gado confirmem a vacinação do rebanho contra a febre aftosa em todo o Pará. O estado é classificado como zona livre da doença, o que permite a comercialização da carne para outros estados do país.
Quem não confirmar a vacinação recebe multa e será considerado inadimplente a partir desta terça-feira. A confirmação deve ser feita na ADEPará do município de origem do gado. Diabetes e hipertensão são alguns dos vários tipos de doenças crônicas que atingem cerca de 1,5 milhão de paraenses, segundo o IBGE. Na entrevista de hoje, vamos saber quais são esses tipos de doenças e se é possível prevenir. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo o médico endocrinologista Antônio Conceição para falar justamente desses tipos de doenças e se é possível prevenir. A gente lembra você de casa que o número para você participar aqui conosco é o 4006-9211. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui conosco. Então, obrigado. A gente poderia começar explicando o que são doenças crônicas, né? São doenças incuráveis? A característica da doença crônica é ser incurável, irreversível e, portanto, tem que ser dado muita atenção ao tratamento e chamar a atenção especialmente de que as medicações que são usadas para essas doenças crônicas, elas não têm a finalidade de cura, e sim a finalidade de controles. Então, uma vez controlado, o paciente deve manter aquele medicamento e fazer os controles com o seu médico de acordo com o que ele aprazar para nova consulta, para que seja feita uma reavaliação e aí sim pode ou não ser mudado o tratamento, mas sempre com o objetivo de controlar e não curar. Então, o doente crônico está em constante tratamento, né? Em constante tratamento. Além da hipertensão e do diabetes, que outros tipos de doenças são consideradas nessa categoria? Existem outras doenças que são assim menos incidentes. Por exemplo, uma insuficiência renal crônica, que é irreversível, a arteriosclerose e várias outras, a demência. Então, tem várias doenças que são classificadas como doenças crônicas, mas as duas de maior peso são diabetes e hipertensão. Agora, algumas dessas doenças têm algum tipo de relação entre si? Por exemplo, diabetes com uma insuficiência renal ou com a hipertensão, de causa e efeito? Uma doença pode levar a outra, por exemplo? É possível se prevenir dessas doenças? Elas têm relação, porque, por exemplo, o paciente que tem diabetes, ele tem uma propensão maior a ter hipertensão e vice-versa. Quem tem hipertensão tem risco maior de ter diabetes. A insuficiência renal, por exemplo, ela pode ser consequente de uma complicação tanto da hipertensão como do diabetes. Então, diabetes mal controlado, hipertensão mal controlada, resultam em facilidade para o paciente adquirir insuficiência renal. Uma das coisas que, entre aspas, estraga é o rim no paciente diabético e no paciente hipertenso quando eles não fazem um controle adequado. E você falou mais ainda sobre prevenção, é isso? Isso. A prevenção é importantíssima. Quem tem casos de hipertensão, de diabetes na família, deve tomar cuidados preventivos. Não só depois de descoberto o problema é que vai tratar, tem que prevenir. Por exemplo, evitar consumo exagerado de sal, é muito importante para quem tem histórico de hipertensão, evitar a obesidade, evitar a vida sedentária são importantes no controle, na prevenção tanto da hipertensão como do diabetes. Então, aqueles pacientes que têm casos de diabetes, de hipertensão na família, devem ter já esses cuidados e, inclusive, os pais devem habituar essas crianças a manterem um estilo de vida saudável, incentivar a prática do exercício físico, não oferecer bebidas e alimentos com teor exagerado de açúcar e de sal, e isso a gente sabe que é o que mais se oferece na indústria alimentícia. Hoje em dia, felizmente, o controle sanitário já é realizado e o Ministério da Saúde já está exigindo que esses alimentos industrializados contenham menor teor de sódio, exatamente por causa da hipertensão. Agora a gente já tem uma pergunta, doutor, do Sandro de Abaetetuba. Ele gostaria de saber o seguinte: que tipo de sintoma ele pode identificar para ser considerado um diabético?
Ele já está numa fase tardia, né? Aliás, a pergunta dele já se refere a uma fase tardia. O paciente já está com diabetes. Esse paciente usualmente começa a apresentar problemas de urinar muito, beber muita água, perder peso, mas isso é uma manifestação tardia da doença. O diabetes, muitas vezes, ele já existe e o paciente não tem sintoma nenhum. Ele está com uma glicemia, um nível de glicose levemente aumentado. E outras vezes ele tem sintomas muito pobres, que dificilmente levam a um diagnóstico. Então precisa, além dessas manifestações pobres, às vezes, por exemplo, da cansaço, uma certa indisposição, uma certa sonolência, facilidade para infecções, e o médico, diante do histórico do paciente, por saber que ele pertence a uma família que tem outros casos de diabetes, solicita a glicemia ou então solicita a glicemia de rotina, que é um exame muito fácil de ser feito e muito barato. Então aí ele detecta o diabetes antes de aparecer essas manifestações. A gente considera que as manifestações típicas do diabetes, elas aparecem já tardiamente. Às vezes até o familiar que já teve contato com a doença, ele já sabe dizer: tu estás com diabetes, porque urina muito, bebe muita água, perde peso e come exageradamente. Quer dizer, ele tem uma fome exagerada, insaciável e ao mesmo tempo está com perda de peso. Então isso é estranho e o paciente já sabe que tem alguma coisa que está prejudicando sua saúde. Então aí o diagnóstico é extremamente fácil. E quando essas doenças se manifestam durante a gravidez, doutor? Por exemplo, nós já temos uma pergunta da Maria Clara, aqui de Belém mesmo. Ela diz que apresentou diabetes agora durante a gravidez. Ela quer saber se isso vai perdurar durante todo o resto da vida dela. O diabetes na gravidez é uma situação especial. A gente está falando em diabetes na gravidez, não numa diabética que engravida. Tá? Então, o diabetes na gravidez, ele geralmente é temporário, ou seja, ele cursa no período da gestação e passada essa gestação, normalmente a pessoa volta a apresentar saúde, sem ter diabetes. Mas esses pacientes que apresentam diabetes na gravidez, sabe-se que eles têm uma predisposição para desenvolver diabetes numa fase mais tardia da vida. Então, quem teve ou tem diabetes na gravidez tem que ficar atento para que monitore, faça consultas periódicas, porque ele pode vir a se tornar diabético anos mais tarde. E mais, ele tem que trabalhar nos fatores de prevenção, né? Se é uma diabética, aliás, uma obesa que se torna diabética, ela tem que corrigir a obesidade. Se ela tem vida sedentária, tem que passar a ter atividade física. Se ela é consumidora exagerada de alimentos doces, ela tem que corrigir esses fatores. Então, o diabetes chamado gestacional ocorre por quê? Porque a gestação é um fator de sobrecarga no organismo. E essa paciente, diante de uma sobrecarga, ela pode desenvolver diabetes. Por quê? Porque ela tem uma propensão, às vezes, de ordem familiar. Tá? E é importante também o estudo, a avaliação do diabetes gestacional, porque as crianças fruto dessa gestação são crianças mais frágeis. Então, pode nascer com algum problema, assim que necessita um cuidado especial do neonatologista. Só para a gente finalizar, doutor, o Mauro aqui de Belém também, ele quer saber o que é o hipertireoidismo, se é uma doença crônica. Não, hipertireoidismo não é uma doença crônica, é uma doença que ocorre, tem tratamento e tem cura. Então, se tem hipertireoidismo, ele tem que ir ao médico para diagnosticar a causa do hipertireoidismo e uma vez avaliada essa causa, ele inicia tratamento e o tratamento tem cura. Às vezes, quando a primeira opção de tratamento não cura, nós partimos para um plano B, uma segunda opção que geralmente vai propiciar a cura. Então, decididamente, hipertireoidismo não é doença crônica. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você aí de casa que quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor.
A Universidade Federal do Oeste do Pará e o Grupo Consciência Indígena estão com inscrições abertas para o curso de Nhingatu e Munduruku. Os cursos acontecerão em janeiro no campus de Santarém e são destinados a professores indígenas e não indígenas que atuam ou pretendem atuar em escolas indígenas na região. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 93, que é o código de área, 99184-4900. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a terça-feira é parcialmente nublada e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima em 34 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o dia é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. E no município de Igarapé-Açu, no Pará, a terça-feira será de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 33. Com a chegada das festas de final de ano, o movimento fica intenso, principalmente no comércio, neste período. Algumas atitudes de segurança podem evitar assaltos. Andar nas ruas de Belém neste período que antecede o Natal e o Ano Novo não é tarefa fácil. O movimento fica intenso. As pessoas fazem as compras de final de ano e tomam as ruas. Esse é o período mais aguardado pelos comerciantes, pois há maior circulação de dinheiro. Mas há também o grande risco de assaltos. Para dar dicas de segurança nesse final de ano, está aqui ao meu lado o Coronel Leno Carmo, da Polícia Militar. Coronel, existe um cuidado todo especial. Quais seriam as principais dicas para as pessoas nesse período de final de ano que as pessoas estão com mais dinheiro e, consequentemente, gastam mais e andam mais no comércio? Principalmente manter sempre a atenção nos seus objetos, em bolsas, sacolas, para onde você vai, os horários que você frequenta, por exemplo, a questão de caixas eletrônicos, que é sempre um local que a gente tem que ter o cuidado redobrado. Você receber dinheiro, por exemplo, fazer algum tipo de saque, onde o dinheiro, se for fazer esse tipo de procedimento, em local realmente que você possa ter alguma segurança. Principalmente evitar de escutar dinheiro na rua, onde você não consegue perceber tudo que está à sua volta. Então você observa, faz a contagem, faz um bom planejamento de gasto, de todo tipo de utilização que vai fazer, principalmente com o uso do dinheiro comum. É preferível utilizar o dinheiro de plástico, principalmente os cartões de débito e crédito, que é uma dica que a gente sempre recomenda. A distração é uma inimiga na hora de prevenir assaltos. Nós encontramos o Edilmar aqui na Avenida Presidente Vargas falando ao telefone. Edilmar, isso lhe preocupa? Olha, preocupa, mas por uma emergência às vezes a gente tem que atender, o telefone. Mas eu sei com certeza que é muito perigoso, especialmente nessa data, nessa época, onde qualquer descuido é fatal, Coronel Leno Carmo, essa atitude dele de falar ao telefone é uma atitude perigosa? O uso de telefone celular, o uso de aparelho eletrônico na rua, ele acaba distraindo, e é preciso que realmente que nós tenhamos essa atenção sempre redobrada, até pela própria questão da segurança pessoal. Outra dica é com relação ao excesso de sacolas nas mãos e o uso de bolsas. Nós encontramos agora a dona Raimunda Seabra. Dona Raimunda, a senhora tem um cuidado, a senhora vinha segurando sua bolsa firme, tem todo um cuidado com a segurança. Quais são os principais cuidados que a senhora toma? Primeiro, eu observo muito quem está ao meu redor, se eu entro num local público, como por exemplo um banco, uma caixa, eu presto atenção. Quem está, para mim, observar se aquela pessoa ronda muito atrás da gente, eu tenho muito medo disso. Na rua eu procuro segurar minha bolsa quando eu não colocar no pescoço, quando eu saio assim no comércio eu não gosto de bolsa grande, então, porque tá muito perigoso, a gente tem que ter cuidado mesmo. Coronel, ela está agindo da maneira correta, dona Raimunda? Trabalhar, por exemplo, com bolsas pequenas é bem melhor. Você tem uma capacidade, por exemplo, de proteção maior, de segurança maior. É preferível as bolsas pequenas
né, a utilização de sacolas maiores. E quando você já não tem um domínio, né, e é mais fácil, por exemplo, de algum tipo de descuidista se aproveitar da situação, né? Andar acompanhado de forma discreta também é importante. Aqui na avenida nós encontramos o casal Ivete e Sidney Pereira. Dona Ivete, que cuidados a senhora tem para se precaver de assalto? Olha, a gente tem que geralmente sair mais cedo e ficar atento na rua, né? Quando se vê alguma coisa assim, alguém seguindo, você já tem que ficar atento e procurar ir para algum lugar, pedir ajuda para alguém, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Agora, Sidney, andar sozinho é uma coisa, andar com a esposa é outra bem diferente. A preocupação redobra? É mais perigoso, né? Porque geralmente eu, como sou o tipo, né, que não chama tanta atenção, mas tem outras pessoas do lado que estão chamando a atenção sobre ela, né? Então eu geralmente, para minha segurança, eu prefiro andar o mais simples possível, não apresentar nada que tenha assim coisas de valores, como relógio, cordão, essas coisas, né? Coronel, a atitude do casal tá correta? Prestar atenção em quem está do lado, ele, no caso, prestando atenção na esposa dele? Que a gente sempre orienta que as pessoas estejam acompanhadas, né? Uma ajuda justamente a dar essa segurança para outra pessoa e estando atenta, né, a todas as questões de movimentos. Essas são algumas dicas de segurança que podem garantir as compras e a diversão no final do ano. 28 dispositivos de segurança serão implantados em um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. O objetivo é evitar falsificações. Quem tem os detalhes é Larissa Cristina. Marcos, o condutor que possui o modelo atual não vai precisar substituir o documento. A nova Carteira Nacional de Habilitação será obrigatória apenas para os condutores que vão retirar o documento a partir de julho de 2015, ou para aqueles que vão renovar ou também substituir o documento por motivo de perda ou furto. Com as mudanças, a nova Carteira Nacional de Habilitação terá mais itens de segurança, incluindo um código com informações criptografadas que somente será lido pelos agentes de trânsito a partir de um aplicativo de celular. O documento do veículo também terá mudanças e terá pelo menos 17 itens de segurança. Contudo, o Departamento Nacional de Trânsito afirma que todas essas mudanças não vão acarretar muito na aparência dos documentos e também não irão acarretar em mais custos para a emissão dos documentos para os condutores ou para os proprietários de veículos. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Estão sendo pagas hoje as restituições do último lote do Imposto de Renda 2014. Cerca de 1.400.000 contribuintes devem receber o pagamento. E para saber se sua restituição está no lote, o contribuinte deve acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. E você acompanha ainda nessa edição os cuidados na hora de comprar brinquedos, alternativas artesanais para os enfeites de Natal. Voltamos com o Nazaré Notícias falando dos cuidados na hora de comprar os brinquedos. Os presentes para as crianças têm itens de segurança que devem ser observados. Os brinquedos possuem características específicas para cada idade e a garantia de qualidade deve ser assegurada para evitar acidentes. Nas prateleiras são muitas as opções, brinquedos que encantam e fazem a alegria das crianças. Mas para garantir toda essa festa é importante prestar atenção nas embalagens. Nelas estão contidas informações necessárias para garantir a segurança dos pequenos. O principal requisito adotado pelo Inmetro é o próprio selo de avaliação da conformidade. O selo ele garante que aquele produto passou pelos procedimentos técnicos conforme cada regulamento. As embalagens dos brinquedos devem conter a idade adequada da criança para o objeto e o selo do Inmetro. O selo indica que aquele produto passou por diversos ensaios, tais como análise química, se possui algum metal nocivo, se ele passou por teste de inflamabilidade, quanto à propagação de fogo. Fornece também a segurança quanto a produtos pequenos para não ter risco de engolir.
Os brinquedos que não tiverem essa qualidade estabelecida não devem ser comprados, pois trazem riscos a quem for manuseá-los. Se ele tem um selo é porque ele passou por um teste de avaliação. Então, se não tem um selo, isso não garante que o produto tenha a qualidade devida, causando algum prejuízo, algum dano ao consumidor. Para garantir a segurança das crianças e uma brincadeira feliz, o Inmetro Pará realiza uma série de operações. Inmetro Pará, como órgão delegado, órgão independente do Inmetro, é fiscalizar estabelecimentos comerciais para identificar alguns produtos que não possuem um selo de conformidade. Se esses produtos não possuem selo, os fiscais que acompanham esse mercado, principalmente através de fiscalização, eles têm a atribuição de retirar aquele produto do mercado e notificar o estabelecimento, gerando até multa àquele estabelecimento. Neste domingo, milhares de fiéis celebraram em Mosqueiro o Círio de Nossa Senhora do Ó, padroeira da ilha. A romaria teve início às 7 da manhã com uma missa na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. A procissão seguiu da Praia do Chapéu Virado até a Igreja Matriz na vila. Entre as homenagens, jovens do distrito decoraram a primeira rua do trajeto com cerca de 2 toneladas de serragens coloridas. A tradição acontece há 35 anos. Olá, eu estou aqui para mais uma dica de leitura e gostaria de falar muito para vocês deste trabalho, Álbum de Memória, o Pará do século XX, do grande jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Uma edição deliciosa que faz parte de uma série de livros em que o jornalista faz um levantamento de fatos pitorescos do jornalismo e da publicidade do Pará no passado. Eu recomendo porque dizem que a questão da memória é fundamental para uma civilização. Então este livro é um livro que preenche muito esta questão das memórias. Eu recomendo demais então o Álbum da Memória, o Pará do século XX, de Lúcio Flávio Pinto. Amanhã acontece mais uma edição do projeto Cinema Rodoviário da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as sessões acontecem nos próprios postos da Polícia Rodoviária Federal, localizados em todo o país. O objetivo deste cinema rodoviário é aliar o ato punitivo ao ato preventivo a partir de ações educativas. No momento da abordagem, o condutor é convidado a assistir um pequeno filme que mostra situações de acidentes de trânsito. Este filme é escolhido a partir da infração cometida por este condutor. Aqui no Pará, a cinema rodoviário acontece no posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado em Castanhal, na BR-316, no quilômetro 55. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de meio ambiente. 4 pássaros silvestres transportados ilegalmente foram apreendidos na manhã de hoje pela Polícia Rodoviária Federal. O flagrante de crime ambiental ocorreu no quilômetro 229, na BR-010, em Ipixuna do Pará. 2 homens que levavam os pássaros em uma moto não tinham autorização ou licença. Eles foram encaminhados à Polícia Civil e as aves foram levadas para os órgãos ambientais. Aumentou o número de acidentes de trânsito no município de Paragominas, no sudeste do Pará. De janeiro a novembro deste ano, foram contabilizados cerca de 1.600 acidentes. Entre eles, 22 resultaram em mortes. Em 2013, foram registrados cerca de 1.400. Segundo a Demutran, a velocidade máxima permitida na área urbana é de 40 km por hora. Paragominas possui uma frota acima de 28 mil veículos automotores, entre eles mais de 50% são motocicletas. No mês de dezembro, as famílias começam a preparar a decoração para o Natal. Uma das opções é utilizar produtos artesanais. Conheça nesta reportagem alternativas de artesanato para enfeitar a casa neste Natal. A árvore simboliza que o Natal já chegou e é hora de preparar a decoração.
Para inovar, que tal esse ano usar acessórios artesanais? Com criatividade, até os utensílios de casa podem ganhar as cores características deste período natalino. Até a simples toalha de mesa, até a capa para o botijão de gás podem ficar a cara do Natal. Nas mãos da artesã Odete Marques, um pequeno tecido se transforma num enfeite para a árvore. Um guardanapo recebe os símbolos da época. Dá para decorar tudo e diferente, né? Você não encontra em lojas e poucas pessoas têm igual. Ninguém faz igual. Então a gente consegue fazer coisa diferente, criativa, e eu acho que tem uma boa aceitação. O hobby da artesã virou fonte de renda e durante o Natal suas peças decoram a casa de muita gente. Algumas são bem simples e Odete mostra pra gente como fazer. Os materiais necessários são um CD, uma tampa de garrafa PET, um pedaço de papelão em formato de coração. Para a montagem é preciso feltros de 3 cores diferentes, tecido cru e fita natalina. Na confecção utiliza-se linha, agulha, cola quente e caneta para tecido. Primeiro eu vou usar um CD para tirar o molde e dois pedaços de feltro de cores diferentes. Vou colocar um alfinete para não arredar e vou cortar. Aí fica, isso aqui é o corpo, tá? Para fazer a asinha, eu uso o molde de um coração. Para fazer esse coração, eu pego um pedaço de papel 10 por 8,5, dobro ao meio e corto para talhar o coração. Pega o molde do coração, risca em 2 pedaços de feltro branco para fazer a asa. Para a cabeça, eu uso o tamanho de uma tampa de garrafa PET, coloco no papelão, tá? Faço uma roda, um círculo, um papelão do tamanho da tampa da garrafa, um pedacinho de malha ou tecido cru, encapo como se fosse um fuxico. Fica dessa maneira, tá? Encapado o círculo. Essa aqui já é a cabeça. Vamos fazer um caseado aqui. Agora, vamos ao acabamento. Pega a cabeça, coloca a greguinha ou a fitinha, cola. Para pendurar, a gente pode colocar uma linha aqui, ó. Agora é só organizar os enfeites e aguardar a chegada do menino Jesus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!